sejam muito bem-vindos ao Casa Design, o mais novo quadro de podcast da Granvilla Acabamentos. Esse espaço foi pensado para você ficar por dentro de todas as novidades, tendências e inovações, quando pensamos soluções para casa e para as obras. No episódio de hoje, vamos falar sobre reformas. E já adianto para vocês, esse tema vai dar pano para manga. Na mesa comigo, eu sou Sabrina, à frente do marketing da Granvilla. Temos Camila Drummond, gerente comercial da Granvilla Acabamentos, e os arquitetos convidados, Letícia Fernandes e Lucas Ribeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a gente vai começar então a falar sobre por que a gente precisa de um projeto, né? Então, eu comprei um apartamento antigo e preciso fazer uma reforma. E agora, por onde começar? Lucas, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa fase da reforma, como a gente constrói isso, como a gente planeja o orçamento, tudo que envolve aí dessa reforma, né, que é um tema tão abordado aí, falado por todo mundo. Joia. A reforma ela é, sem dúvidas, um dos temas mais importantes em qualquer linguagem da construção, né? É onde tudo dá certo ou tudo dá errado. Verdade. E eu acho que o primeiro passo de uma reforma é, sem dúvida, o planejamento, né? O entendimento do que é o desejo, do que é a necessidade, porque a reforma, por si, ela já parte desse... Ou ela está resolvendo um problema, ou ela está construindo um sonho que é o que é a maioria dos casos, né? E o primeiro passo disso é sempre esse planejamento. Então, é sempre começar pelo projeto, pelo briefing do projeto, para entender do cliente quais são essas demandas, esses sonhos, essas cicatrizes, essas dores, e principalmente traçar isso em projeto, que aí vai surgir dali uma aprovação desse sonho, uma materialização dele, que vira um orçamento, que vira um planejamento, e uma mão de obra, principalmente, né? Sim. Então, a gente tem aí vários fatores que são o que mediam essa reforma como um todo. Verdade. É verdade. E quando não é planejado, a gente pode acontecer questões como espaços mal planejados, né? Então, perceber todo esse planejamento ali do espaço é importante para executar da melhor maneira, né? A reforma ela tem essa característica também que muitas vezes as pessoas querem fazer por conta própria. Então, acho que esse é o principal ponto. Sim. Que traz já um risco de erro muito grande. E quando a gente traz essa linguagem do planejamento, é onde você traz ali a sintetização de tudo isso. E eu costumo dizer também que a reforma tem uma grande questão que eu finalizei na anterior falando da mão de obra, né, gente? Eu acho que é o principal ponto que precisa de ser pensado, de uma mão de obra de qualidade, de materiais de boa qualidade e de um projeto que, de fato, vai na linguagem daquilo que o cliente precisa, daquilo que é o que ele deseja, para que seja uma reforma direta, que seja uma reforma que ela vai satisfazer esses desejos, esse sonho, e que não vai ser um problema novo, né? Sim. Então, resumindo, não dá para reformar por intuição, né, Letícia? De jeito nenhum. Quando a gente pensa nessa questão, né, de ter o projeto, como você vê esse alinhamento da expectativa do cliente com o que é possível dentro do orçamento dele? Esse é o principal ponto para mim. Não sei o que você pensa disso, Lucas, mas quando a gente fala de, principalmente reforma, que sempre tem surpresas, por mais que a gente planeja, faça o projeto, sempre acontece alguma coisa. Nunca fiz uma reforma que não tivesse um imprevisto ali, construtivo mesmo, né? Então, é muito importante que a gente alinhe com o cliente, lá no escritório, a base de tudo, a expectativa do que ele quer, do que ele pode gastar, o que ele está disposto a gastar, do que o espaço físico também permite. Isso é um grande problema que a gente tem, né, Lucas? Claro. Porque às vezes as pessoas sonham muito e às vezes o espaço físico que ela tem não permite que aquilo aconteça. E outra coisa que eu acho muito importante em reforma é o cliente estar aberto. Sim. Sem muito apego, assim, claro que tem algumas coisas que trazem algumas memórias, algumas lembranças, isso é importante também. Mas o cliente tem que estar mais flexível, para que a gente possa trabalhar, usar a nossa criatividade, usar soluções
para poder, de fato, conseguir ali realizar, deixar aquele sonho dele redondinho ali. Entendi. E acontece muitas vezes o cliente tem um orçamento X, só que ele quer fazer a reforma 3X. Sim, não é verdade? É o que mais acontece. O tempo inteiro, Vou fazer uma pergunta para Camila agora, que passou por uma obra recentemente, né, Camila? De reforma lá do banheiro dela. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua visão como cliente, Camila. Como que foi essa obra lá do seu banheiro, tudo que aconteceu nesse projeto, a importância do projeto? Eu queria falar assim, antes de falar da minha obra, porque foi uma obra, eu queria falar da importância que tem de se fazer uma obra ou uma reforma com projeto. E eu sei, assim, a gente lida muito com cliente e com cliente consumidor final, às vezes desacompanhado de profissional, né, lá na Granvilla. E aí é interessante a gente ver essa diferença. Existe uma responsabilidade técnica que é de vocês, profissionais. Então, uma obra acompanhada, ela tem outro viés. O cliente, às vezes, tem na cabeça que contratação de profissional vai custar mais caro. E, na realidade, existe uma economia que é feita porque você tem os materiais muito bem calculados. Sem profissional costuma ter erro de cálculo. A gente sabe que tem a conferência dentro da obra, mas costuma ter erro. Aproveitamento do tamanho do ambiente, aproveitamento da peça de porcelanato, por exemplo, no tamanho, que é essa paginação. O seu ambiente vai ficar melhor para evitar recorte, o tamanho 1 por 1. Isso quem faz, né? Fora a beleza, são vocês. Sim. Fora a beleza, porque o projeto fica infinitamente mais bonito. Então, eu brinco que o barato em obra costuma sair muito caro. Sempre. É muito isso. Sempre. Super. Entendeu? Sempre. Sai muito caro. Por que você acha que isso acontece? Por que o barato ele sai caro? Porque não tem planejamento, porque o barato, como que você economiza em uma reforma, em uma obra, pensando que estatísticas, né, dizem que a gente reforma 1,5 na vida. Sim. E aí você vai fazer economia, por exemplo, de um porcelanato. Eu não vou colocar um porcelanato, vou colocar um produto mais barato, inferior, que eu vi, vai dar o mesmo efeito. Será? Não vai dar o mesmo efeito. Não vai dar o mesmo efeito. Sem um projeto, um ambiente que você está ali reformando, quanto tempo? A minha obra, por exemplo, minha casa tem 20 anos que eu moro nela, e esse banheiro que eu reformei foi um banheiro que foi logo no início, então tem 20 anos que o banheiro está lá. Sabe aquela primeira obra que você faz? E eu tive um projeto, que foi o projeto arquitetônico da casa, mas eu não tive projeto de interiores. E aí o banheiro era horroroso. Horrível. E um banheiro enorme. Eu brinco que parecia um banheiro assim de motel dos anos 80. Que horror. E sabe o que é muito difícil? Não sei o que você acha, Lucas, sobre isso. Às vezes o cliente conseguir visualizar, às vezes vai na loja sem um acompanhamento, sem um arquiteto, e aí ele chega e vai fazer uma combinação de um porcelanato ali. Às vezes ele não consegue imaginar como que vai ficar. E com o projeto, hoje a gente tem o 3D, que a gente consegue fazer para o cliente isso. Exatamente. Então, a gente alinha toda a informação que a gente tem no briefing, né? Do que o cliente gosta, quais são as preferências que ele tem. E aí a gente consegue simular para ele essa combinação e ele consegue entender se aquela estética atende ou não atende. O cliente chegar no escuro para poder escolher, às vezes, mesmo o vendedor ali sendo o melhor consultor, orientando, tendo bastante experiências, ele também não consegue, né, ter esse know-how. E aí, quando instala, o cliente fica super insatisfeito. O projeto 3D, ele tira o véu, né? Você consegue visualizar o produto, assim, e consegue ver o ambiente. Você não faz no escuro, né? Eu que mexo muito com isso o tempo inteiro, gente, o projeto do meu banheiro ficou incrível. Incrível. Sim. Não. E os detalhes que eu não tinha pensado. Sim. Quem que coloca esses detalhes? É o arquiteto. Sim, profissional especificador. Eu sabia o produto que eu queria, porque eu mexo muito com o produto, e eu queria exatamente um produto clássico, neutro, travertino, uma peça grande.
Mas a paginação, a escolha, né? Tem a porta do meu banheiro virou um charme. Então é projeto. Sim. Quem é são que os pensa? detalhes. Quem vai pensar nisso? Então é o profissional. No detalhe, a cor do metal, que eu acho que faz toda a diferença. Sim. Os recortes, né? É tanto detalhe que faz a diferença ali no final. Meu banheiro virou uma sala de banho chiquíssima, entendeu? Sabrina? E outra coisa, banheiro é um lugar de relaxamento, né? É. Por favor, eu Então, assim, às vezes as apaixonado. pessoas não valorizam tanto fazer projeto de banheiro, mas assim, é um ambiente tão importante para o funcionamento da casa, porque você trabalha o dia todo, aí você chega ali para tomar um banho no banheiro bonito, faz toda a diferença. Você relaxa, as cores certas que você escolhe para colocar ali nesse banheiro faz toda a diferença. A iluminação, é todo um conjunto, né? Não, Lucas? e a iluminação, que é um outro fator. Porque hoje em dia as pessoas às vezes falam assim, eu vou comprar essa iluminação. A gente estava brincando, né? Importada, vamos falar assim, né? Iluminação, assim, Da vou China. ali, e aí, isso. E aí você, né, fez uma especificação, a hora que chega aquela luz toda branca. E aqueles LEDs coloridos? Meu Deus! Não. Muda completamente LED. o projeto. A alma sai do meu corpo quando eu vejo Morrer. Não é que é errado usar LED RGB, né? Em alguns casos, em alguns projetos, pode ser usual para algum fim. Mas assim, Se for uma boate. cliente, pessoa final, usar um RGB, uma luz vermelha no banheiro. Deus, justifica. Eu já tive um caso assim, e foi uma luta pra convencer o cliente de que não Dava. fazia sentido, porque a gente projeta para o cliente, né? Então é o que eu comecei a falar sobre realizar o sonho. Sim. E aí ele era muito direto e muito pontual nessa questão de queria que o ambiente mudasse de cor, que tivesse... E eu tentava entender Para dele, quê? tentava puxar de onde que vinha esse desejo, o porquê disso, e não conseguia. Ele fazia Então, cromoterapia? não era cromoterapia, mas ele achava isso legal. E aí, assim, por fim, a solução que eu encontrei foi, então, nós vamos ter 2 interruptores ali dentro do espaço, e nós vamos ter no embutido de LED as 2 fitas, no embutido do gesso as 2 fitas, né? A que é a de cores e a que é a convencional. E a pergunta que eu sei que todo mundo vai fazer é, quantas vezes ele usou a colorida? Nenhuma. E aí depois ele me falou, Lucas, não fazia sentido mesmo, você tinha razão. Eu falei, mas é isso, né? Então, assim, mas também há um limite, né? Que é essa questão, assim, do que era o desejo dele executar. Não tinha também... Chega um ponto que a gente não Tem que tem respeitar. como... E eu acho que é a nossa função enquanto arquitetos, nossa função principal de quem faz uma boa arquitetura, de quem faz a arquitetura de verdade, é escutar o cliente. Então, logicamente, a gente tem a função de orientá-lo. Mas até o momento da orientação... aliás, a orientação ela chega em um limite que vai até de encontro ao gosto, ao desejo, a Porque essas quem questões. vai morar é o cliente, né? Então, para ele achava que fazia sentido a luz que mudava de cor em determinadas situações. Para mim, eu já sabia que não fazia sentido, mas ele precisava disso. Então, vamos resolver, mas vamos resolver de 2 formas. É o ver, né? fala crer, né? Exatamente. Não, eu já tive um cliente que ele queria porque queria piso polido. O único pedido que ele me fez era, eu quero um tive piso também. marmorizado polido na minha sala. E eu tentei explicar de diversas formas o porquê da gente optar por usar o acetinado e tudo mais. Ele não aceitou, ele fez o polido e hoje, obviamente, ele reclama que escorrega, tem gordura. Mas assim, ele ficou feliz com a estética, né? E é respeitar. Na minha casa eu não colocaria, mas se o cliente quer muito, eu tenho que respeitar. Agora, olha que interessante na fala de vocês, assim, que é fazer arquitetura mesmo de verdade, que é ouvir o cliente e trazer as soluções, que são soluções técnicas, as soluções estéticas e de funcionalidade também, né? Sim. No dia a dia ali dessas pessoas. E entender, porque a luz colorida, realmente, gente, é uma coisa horrorosa, eu também acho. Mas se é uma vontade do cliente, né? é um Você sonho, adequou né? o projeto. A gente tem que entender, no mínimo, até qual que é a razão dessa vontade, Sim. né? De que formas trabalhar isso.
e adequar também para que Você é um pouco aconteça. psicólogo. Não é? A gente é muito... Não é pouco, né, Lucas? A gente é muito psicólogo. É bacana. Gente, eu encontrei um dado aqui muito interessante, vou trazer ele para a mesa para vocês comentarem. Em uma pesquisa que eu estava lendo, em uma obra bem planejada, a perca de piso ela pode chegar entre 5% e 10%. Quando não tem um projeto e falta de planejamento, essa perda ela pode chegar de 25% a 30%. Como é que vocês veem isso? Vocês já tiveram algum caso que vocês conhecem, assim, que o cliente perdeu muito produto por falta de planejamento? Queria que vocês comentassem um pouquinho, cada um de vocês aqui. Isso é Diretamente comigo não aconteceu, mas já aconteceu de uma conhecida comentar que ela ficou que ela me chamou para eu tentar vender para algum cliente meu o revestimento que ela comprou a mais, que sobrou na obra dela, o pedreiro. Porque assim, quando a gente faz o projeto, a gente contabiliza cada parede para fazer o quantitativo, a gente exclui a janela, a gente exclui porta. Então, assim, todos os vãos são descontados nos cálculos que a gente faz e a gente sempre pagina para ter o melhor aproveitamento das peças do recorte também. E, normalmente, nada contra pedreiros, gente. Adoro, adoro. Mas, assim, eles contam... É porque é coisa rápida ali na obra. Eles esticam a trena deles e resolveu o problema. Porque eles têm outras demandas para fazer. Então, eles sempre jogam para mais. E, além desse valor que eles jogam sem o desconto, quando chega para comprar, o consultor ele já está orientado que o material tem a perda. Então, assim, o pedreiro já... Porque a gente também, arquiteto, calcula essa perda e quebra das peças, porque acontece mesmo. Mas a gente desconta as áreas que precisam ser descontadas. Às vezes o leigo está ali com o pedreiro calcula aquele quantitativo sem descontar nenhum vão, nenhum detalhe, faz uma média ali global do que precisa, chega na loja, o consultor ainda calcula 10% a 15%, dependendo do revestimento, que é o certo que eles têm que fazer mesmo. Só que isso aí vira 35%, assim, ó. 35% rápido, né? Rápido. Conta de padaria, a gente vê que vira 35%. Essa questão da perda de revestimentos, ela é muito séria, mas ela é muito comum também de acontecer, né? E onerosa pro bolso do cliente, né? Muito onerosa. E faz o que com esse revestimento depois? Então, assim, eu tive um caso no escritório, em um episódio, que o revestimento foi feito, o quantitativo, conferido, comprado e conferido na hora de receber, então, da entrega, e a conta estava certa. Na hora da execução da obra, o revestimento faltou. E a gente ficou naquela, não tem como esse revestimento ter faltado, o que está acontecendo e tal. E aí a gente foi descobrir que o pedreiro estava seguindo a paginação diferente do que a gente tinha proposto, primeiramente, mas ele não estava, ele estava fazendo recortes no porcelanato e desperdiçando toda uma peça. Então, Nossa. pensa isso, você recorta num porcelanato 1 por 1, recorta uma tira de 20 centímetros e joga fora 80? Aí então, desse de 1 por 1 que ele recortava, ele não vinha filetando ele para usar várias partes. Na verdade, ele descartava. E aí aquilo virou uma grande questão, para onde que tá, né? E aí depois, com muito, muito custo, a gente descobriu essa situação, os revestimentos estavam na obra, não era uma questão de roubo, na verdade era uma questão de má informação, de, né? Não tem um entendimento real sobre o produto, e ele achava que ele não podia repetir outros recortes na peça, que ia mudar o desenho, alguma coisa assim. Eram que tipo? Era um marmorizado? Não, era um cimentício? Não era um cimentício, mas era um neutro. Com leves manchas ali, mas era uma coisa muito básica. Sim, super tranquilo, porque tem a variação dos porcelanatos. Porque se fosse ainda um marmorizado... Eu até entenderia a lógica dele. A gente passa mas ainda assim é uma lógica sem lógica, né? O que eu faço com o resto? Lógica sem lógica. A gente tenta passar pano, mas não dá. Não tem como. Agora, é muito interessante isso que você está falando, que tem... Os pedreiros vão nos matar, né? Mas tem a outra responsabilidade, que é a responsabilidade de quem está administrando a obra. Exato. Vocês, né? A gente faz o projeto, vocês fazem o projeto, a loja entrega o produto foi comprado. E olha que interessante. Você especificou
Aí a loja vendeu, aí foi entregue, o cliente recebeu aquela quantidade, então tá tudo ok. Sim. Mesmo porque, gente, erros, a gente está falando de pessoas. E Acontece pode todo. acontecer de faltar um pouquinho ou de sobrar um pouquinho. Sim. Mas é super importante tudo estar interligado e de ter planejamento. E quem acompanha a obra, que é o profissional do acabamento, né, o construtor, o mestre de obra, o pedreiro, eles têm que estar muito atentos a isso. Sim. Toda peça é possível de ser aproveitada. Sim. Então, as peças de porcelanato, elas têm as variações, mesmo quando são marmorizadas, mas você consegue aproveitar, né? A variação. A variação. Às vezes, se você virar no marmorizado, por exemplo, você virando a peça, às vezes, o veio acaba acompanhando ali. E os veios já são uma coisa mais orgânica mesmo, né? São orgânicos, né? Justamente para isso. Se remetendo à pedra, para ser mais natural, eles não podem se encontrar. Não são simétricos, né? Não são simétricos. Então, assim, é muito importante também o cliente se atentar. E existem as normas, né? O que eu entrego de serviço, até onde é minha responsabilidade e até onde não é mesmo, que tem coisas que vão acontecer na obra. Mas isso é muito cultural do Brasil. As pessoas, primeiro, elas não contratavam arquitetos. Por isso que parece que a arquitetura só é possível para quem tem poder aquisitivo. Porque as pessoas sempre contratavam o seu Zé ali, o pedreiro que fez para minha família inteira, e ele vai fazer aqui também. Ia numa loja, antigamente nem em lojas, né, como a Granvila, eles iam num depósito ali na esquina da casa, compravam o material e colocava ali o material. E aí as pessoas foram entendendo a importância de ter um arquiteto, que não é só pela estética, é pela funcionalidade, é pela economia. E aí ainda há um grande problema que as pessoas no Brasil, elas não contratam o acompanhamento da obra. Porque a gente, arquiteto, a gente não vende um combo de... contrata um projeto, você ganha um acompanhamento, eu vou ficar na sua obra todos os dias. Porque o acompanhamento real da obra e gerenciamento é ir à obra todos os dias e ficar por lá orientando os profissionais. Porque, assim, os pedreiros, eles têm entendimento, mas eles não são obrigados a ter 100% leitura de projeto. Sim. Quando eles têm, a gente fica muito feliz, né, Lucas? Com certeza. Mas eles não têm essa obrigatoriedade. Então, a importância de ter um profissional ali acompanhando a sua obra além do projeto é de suma importância. E aí evita esse tipo de problema, né? Então, assim, talvez se o cliente tivesse contratado ou o Lucas ou uma empresa para gerenciar a obra, esse problema nem teria chegado no cliente final. Exato. Eu falo isso com os clientes do meu escritório. Contrate alguém para executar. Se você paga um percentual ali a mais para ter uma pessoa cuidando da sua obra todos os dias, mas você não tem dor de cabeça. Exatamente. Você só paga e vai lá ver a obra bonita, porque obra tem problema. Não você hipócrita aqui de não falar que não tem problema. Toda obra tem. Principalmente Toda forma. obra tem o tempo todo, Isso evita sérios surtos emocionais, né? Sim, porque o cliente vai... Todos os problemas da obra já foram resolvidos pela equipe ali que está resolvendo isso. Então, o cliente chega lá só para ver a parte legal, ver as coisas acontecendo. O cliente só paga boleto e vê a parte legal. O Acabou. problema não chega no cliente. Não chega, porque já foi filtrado. Quando o problema... Eu sempre falo isso também. O problema ele precisa de ser evitado de acontecer, mas quando ele acontece, ele precisa de ser evitado de chegar no cliente sem solução. Sim. Porque o cliente, a função dele não é solucionar. problema, a função do cliente é, igual você está dizendo, é ver a coisa acontecer, Viver o sonho, né? sonho dele, e que esse sonho não seja traumático, né? E aí, agora, o processo tem pessoas que são envolvidas. Então, essas pessoas precisam de ter uma ótima comunicação. Então, acho que essa comunicação com a mão de obra do escritório né, que faz o projeto, com a mão de obra que está executando em todas as esferas, ela é muito importante. Sim. E esse alinhamento também, quando tem a pessoa gerenciando a obra... Porque é técnico conversando com técnico. Correto, né? É técnico conversando com técnico. É igual quando a gente vai acompanhar o cliente em loja. Você vê que o brilho no olhar do vendedor... Pegando esse gancho, eu já queria até emendar na próxima pergunta, então. Lucas, conta pra gente, então, qual a importância do profissional especificador, né, vocês arquitetos, designers também, de estar acompanhando o cliente dentro da loja na escolha desses produtos? Eu acho imprescindível. Acho que é um dos momentos mais importantes dessa definição da obra.
Porque ali é a consolidação de tudo aquilo que a gente propôs no projeto, né? Ou tudo aquilo que a gente vai propor, porque tem os dois momentos, né? Não sei como que Letícia faz, mas no meu escritório eu costumo fazer das duas formas. Ora, eu vou até a loja com o cliente para iniciar o projeto, ora eu vou até a loja com o cliente com o projeto já realizado. Eu acho que são dois caminhos que vão se fundamentando de acordo com a relação com o cliente, porque tem cliente que ele já tem um entendimento maior, que a gente já conseguiu captar no briefing tudo aquilo que ele deseja e a gente já consegue transformar aquilo em um projeto e aí a gente já leva para a loja para fazer a compra final ali com o revestimento especificado, o revestimento tal, da marca tal e o quantitativo para já formatar isso em orçamento e compra. E existe o outro cliente que ele precisa de ir na loja para ele visualizar o revestimento, para aí sim ele pensar se ele gosta de um revestimento cinza, se ele gosta de um revestimento bege, porque isso ainda é confuso para ele. E aí, num segundo momento, a gente vai dar sequência no orçamento, no quantitativo. E isso até dura um pouco mais de tempo, né? Mas em todos os casos, esse acompanhamento em loja ele é importantíssimo, até porque eu já tive casos de acompanhamento em loja que ali gerou uma revisão de projeto. Porque chegamos na loja e tinha ali um outro revestimento que o cliente gostou mais. Ou já tive caso também de estar na loja e o cliente querer mudar completamente aquilo que estava proposto, porque ele estava vendo ali, mas aquilo não fazia sentido para o projeto dele. E fora essas questões de segurança, né? Eu acho que é uma segurança para o escritório que está projetando para o cliente, estar ali com ele. É uma segurança enorme para o cliente que está acompanhado, né? Tem alguém ali que ele confia, que está acompanhando ele para fazer essa compra. Sim. E é uma segurança também para a loja como um todo, né? Para o vendedor, para o consultor. E que aquilo ali vai sair da forma que foi planejada. Porque gera dúvidas, gente. Não adianta. Você chega em uma loja... Quando chega. É um parque de diversão. Você chega numa loja como a Granvilla, a gente vai lá se divertir, né? Sim, é um parque de diversão, muito opções. Você tem um porcelanato cinza, mas você tem o 1, 2, 3, 4, 5, 10 tipos de cinza. Qual é o cinza ideal? Sim. E é interessante até a gente falar aqui que esse processo de visitar a loja, de ir no showroom, ver os ambientes aplicados, isso faz parte da construção da ideia também, né? Totalmente, sim, faz parte do projeto 100%. Eu sempre gosto muito quando dá para iniciar um projeto com a visita na loja antes do projeto. Eu acho que é fundamental, assim, porque isso abre o leque da visão, né? Assim, sobre revestimentos, eu até acho que é algo mais direcionável que a gente consegue lidar com isso no projeto. Mas aí, puxando um pouquinho só o gancho, quando é mobiliários, principalmente quando a gente está lidando com projetos de interiores, a visita em loja antes, ela é uma luz, assim, que te abre, porque ali você consegue entender. Mas isso se aplica também na questão da construção e da reforma em si, porque ali você consegue entender se você vai conseguir especificar o revestimento da marca tal, pelo preço que ele está custando, né, pelo tamanho dele, por essa paginação. Então, tudo isso são pontos muito importantes que levam nesse acompanhamento em si, né? Então, eu acho fundamental, assim. E Camila, pegando esse gancho aí, interessante falar também que os clientes eles têm muitas dúvidas das texturas, né? E o cliente vai na loja muitas vezes, como você mesmo percebe, a mesma carinha ali do cliente. Se a gente fosse falar de texturas, qual que é a diferença do porcelanato polido para o acetinado? Como é que você vê a textura, junto com o que os meninos disseram aqui, nessa escolha ali do produto e interferindo aí no projeto também? Como é que você Primeiro vê eu queria falar o seguinte, a gente ama que o arquiteto vá à loja com o cliente, então... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho com meu pão de queijo. Gente, o biscoitinho da Granvilla, da Nossa Senhora do Carmo. Famoso, né? Maravilhoso. Toda vez que eu vou lá, um biscoitinho, um cafezinho. Mas assim, sabe por quê? Além de vocês estarem acompanhando, para nós é muito interessante você ver esse projeto sendo executado. Sim.
e você vê o seu produto, o produto que você vendeu, participando dessa construção de um sonho, porque fica incrível. Sim. Nós, como lidamos com clientes que ainda pensam que o projeto custa caro, e eu queria falar isso, porque quando é feito um projeto, o arquiteto faz o briefing e vocês olham quanto que tem de disponibilidade para gastar nessa obra. Sim. Então, não é isso, não é que uma obra com um projeto, ela vai ter uma especificação caríssima. Muitas pessoas têm essa impressão. Tem. E é de acordo mesmo com a verba que o cliente tem. com o Existe que essa ele planejou. crença, né, que arquiteto só gasta. É. Que a gente só gosta do que é caro. Com certeza. E é interessante porque é possível adequar bons produtos e é possível haver essa adequação, não é economia. Sim. É entender o que o cliente quer, quanto ele tem para investir e adequar isso ao projeto dele. Isso é muito interessante. As pessoas acham que fica caríssimo, que vai ser absurdo. E na verdade, é uma economia que o cliente tem, né? É uma economia. Eu insisto em dizer isso porque eu sou uma pessoa que já fiz obras sem projeto, não faço mais. Hoje é isso aí, cara. Bem, cartão Bom, pessoal, escutem a voz da experiência. Já fiz. Meu Deus, que nunca mais eu quero isso na minha vida. Inclusive, eu estou em obra, lá em casa está tudo quebrado. Tudo com projeto. Agora, é interessante também, porque esse projeto eu fiz já tem bastante tempo. Foi na época da pandemia, pensa. Nossa, estou realmente. executando agora. Porque isso acontece. Acontece todo dia, né, Lucas? São etapas. Olha, impressionante. Mas tô feliz. Eu sempre falo, até falando sobre isso também, dessa coisa do projeto, eu acho que esse seu exemplo é algo que eu costumo dizer muito para os meus clientes, que entra na linguagem do planejamento também, da reforma em si. O primeiro passo, ele precisa de ser um projeto. E quando você constrói um projeto atemporal, você faz um projeto atemporal, não importa se ele é de 2020, como é o seu caso, se ele é de 2010, se ele é de 2025, ele é atemporal. Obviamente, vão ter adequações. Vocês que trabalham na venda sabem que todos os dias tem produtos que entram no mercado. Então, mas o ponto é, se você já tem um projeto planejado, você sabe quanto isso vai custar, a realização daquele seu sonho, você sabe uma média de quanto tempo vai durar para ser executado e você vai conseguir se planejar para executar ele no momento ideal para você. Sim. Até e não só o financeiro, né, Lucas? Exato. Se organizar agora. Sim. Sua casa está toda quebrada, então você tem que se planejar. Você tem que saber que você vai estar vivendo em uma casa quebrada por X meses. Se você não consegue fazer o que é o ideal, que é sair para fazer a reforma, né? Se mudar dali periodicamente, você vai estar convivendo com essa bagunça da obra, que é inevitável. Mas você tem aquilo planejado. Então, você planejou tanto financeiramente, porque um projeto também ele pode ser fracionado em etapas. Então, você falou sobre o seu banheiro que foi reformado. Acredito que ele tenha sido uma etapa, e agora você está em outra etapa. Exatamente. Então, isso são pontos da reforma que são muito importantes de serem trabalhados também, justamente porque é uma grande questão essa situação do sonho versus o que eu tenho para investir, né? A possibilidade do gasto. Expectativa versus realidade é o tempo todo, né, Lucas? E assim, eu sempre falo com meus clientes que é importante pensar nessa possibilidade de realizar o sonho mais próximo do que ele deseja, mais próximo do ideal, de forma fracionada. A gente está aqui para resolver, mas tem coisas que não dão para serem prejudicadas. Então, como exemplo disso, porcelanato você tem no mercado de A a Z facilmente. Exatamente. A gente tem certeza que só de falar isso passou na cabeça dos 4 aqui várias N opções. possibilidades do pior ao melhor. Sim. De preço, você tem porcelanato no mercado, sei lá, de R$20, você deve achar fácil hoje, né? R$50 no máximo. Acho que 50 mínimo reais, 50. Mas você acha um saldão aí em algum lugar que vai 20 e pouquinho. Na Granvila tem muito saldão, gente. Então, mas o ponto é, você faz saldão, mas você faz de coisa de qualidade. Coisas porque você só boas, vendem exatamente. porcelanatos bons lá, que eu sei disso. Mas no mercado tem muita coisa ruim. Então, assim, será que convém você executar essa obra agora, imediata? E usar um com material uma coisa ruim que vai te durar pouquíssimo tempo e aí
Você Ou vai eu entrar em uma espero mais um reforma de novo? pouquinho e Ou invisto será que com daqui a material 2, 3 de qualidade. Exato. Então, assim, isso faz parte do planejamento e acho que faz parte dessa economia que a gente está falando também, né? E acompanhamento do profissional na loja é super importante. Porque você sabe o que acontece no mercado? Você está falando, eu estou brincando aqui do saldão, mas você sabe que acontece muito? Às vezes, o cliente vem com uma especificação de porcelanato, ele está desacompanhado, a gente vê que tem projeto. E aí a gente faz o orçamento. O cliente vai em outra loja, vendem para ele um piso, não falam que é piso, não explicam a diferença técnica. Isso acontece muito. E o cliente compra gato por lebre. Ele vai comprar um produto inferior acreditando Que é porque pela é leigo. estética, porque é leigo. Então, o acompanhamento também evita tudo isso. Sim. É super importante a pessoa saber o que ela está comprando. Porque se o ambiente, se o projeto ele é feito, a gente tem um ambiente atemporal, como você disse, e isso é tão interessante. A gente vê obras, apartamentos mais antigos, por exemplo, que a gente tem você mantém algumas coisas, porque é tão bonito que você vai manter. Sim. Porque houve um planejamento, você vê que ele tem projeto, que tem ali essa coisa da arquitetura mesmo, que é o design, que é a beleza, que é a funcionalidade. Nem tudo precisa ser mudado, né? Nem tudo. Interessante. E o que é mais interessante disso ter projeto, Sabrina, eu não respondi a sua pergunta, mas estou falando outra coisa, é que é valorização do imóvel. Super. 100%. Valorização de imóvel. Então, a gente está falando de você aumentar aí em pelo menos 20%, 30% né? o valor do seu imóvel Quando você instala o porcelanato. quando você instala Isso o é porcelanato. muito real. Houve um episódio que eu até postei no meu Instagram. Um corretor amigo meu estava vendendo um apartamento de um cliente do escritório. E é um apartamento de condomínio que tem vários apartamentos iguais. Ele estava com 2 apartamentos. Ele não tinha postado o vídeo oficial. Ele já tinha vendido o apartamento. E um apartamento igualzinho, né? Sem reforma, no mesmo condomínio, não foi vendido ainda. Então, assim, isso. valoriza muito o apartamento, né? Ou qualquer imóvel que seja. Sim. Legal. Pegando esse gancho, então, Não falamos dos acabamentos, né? Eu não falei dos acabamentos. pensando nessa ideia mais atemporal, vamos entrar, então, na questão das texturas, que é uma dúvida muito comum no YouTube do pessoal. Como escolher essas texturas? Como polido, acetinado? Como é que vocês, como profissionais, podem ajudar o cliente nessa escolha? A gente sabe que o polido ficou famoso aí, né, por muito tempo. Mas e aí, como é que vocês lidam com isso, com esses desejos? E quando cabe o polido e quando cabe o acetinado, o externo? Conta um pouquinho pra gente aí, vocês três. Confesso que eu uso muito pouco polido. Só se o cliente solicita mesmo. Eu vejo uma estética, chama atenção, mas eu acho, por fins de segurança, eu acho o acetinado, principalmente para as áreas internas da casa, muito mais seguros. Em área molhada, polido de jeito nenhum. Mas tem clientes, igual eu comentei mais cedo, que gostam da estética do polido. Então, nesses casos, a gente orienta o polido. Porque se tem no mercado, é porque tem gente que quer comprar. Sim. E é uma tendência geral do mercado, né? Não só porcelanato, mas todas as superfícies, laca, MDF, tudo, as pessoas têm buscado mais o acetinado, o mate. A gente está nessa tendência. O polido não tem sido tão usado. Mas acho que tem demanda também, né? Para alguns casos, mas de forma alguma em área molhada. Se você gostar muito do polido, use na sua sala, no seu quarto, às vezes para fazer um painel, mas jamais em banheiro, cozinha, né? Acaba sendo até um risco para o cliente. Não. Outro dia eu estava numa loja, te cortando, desculpa. Eu estava numa loja e aí tinha um cliente lá, querendo 2 idosos. Eu estava esperando meus clientes e eu estava lá esperando, só ouvindo os 2 idosos conversando. E 2 idosos estavam comprando porcelanato polido para colocar no banheiro. Aí eu falei, não, vocês me dão licença, eu sou arquiteta, eu tô vendo vocês aí querendo comprar piso polido pro banheiro, não é seguro. Aí a esposa falou assim, eu falei com você, fulano de tal. Ah, tá. E você, Lucas, o que você acha? Eu também concordo gênero, número e grau com Letícia. Acho que é isso.
a situação do polido, ele vai muito de encontro ao desejo dos clientes, na maioria das vezes, quando ele é usado dentro do escritório, né? Então, eu acho que tem também É questão dos sonhos que você falou, né? Eu acho que tem um vislumbre também na sociedade. Acho que o porcelanato, quando ele ganhou visibilidade, quando ele surgiu como polido, né? Isso é inevitável, é inquestionável. Então, porque a cerâmica, ela sempre foi mais... Ela é esmaltada, sim, né? Então, mas ali aquele fosco, né? Bem raiz. Fosco, E o porcelanato, então, ele surgiu lá atrás com essa ideia do brilho. Aquela coisa que era quase um espelho no piso. De grandeza, né? Ele trazia conceitos como luxo, grandeza. É porque ele assemelhava muito às pedras naturais, né? Que em sua maioria também são aplicadas de forma polida, com acabamento. Exato. Mas, assim, eu acho que ao longo do tempo vem se provando essa questão da funcionalidade, porque é perigoso, é uma superfície super lisa, que você está andando sobre ela. Então, em qualquer momento, você pode escorregar e cair. Isso é um fato. Se tiver uma água mínima que seja, ele se torna um escorregador de fato, o reflexo da iluminação no piso. Aí você traz outros problemas. Além disso, a questão do arranhar, do sujar, essa durabilidade. Mas, assim... Então, respondendo a pergunta sobre o uso dela, eu também normalmente especifico o acetinado mesmo. Mas, gente, temos que respeitar o cliente em vários momentos. Então, assim, eu acho que a gente tem também que ir trabalhando com o que é o gosto, o desejo. Eu tive também um caso semelhante ao que você disse, de uma cliente que era o sonho da vida dela ter um revestimento polido. Então, mas o que eu consegui ali ir moldando com ela foi, vamos então definir que a área íntima, quartos, a gente vai botar um revestimento aquecido, vamos aí para um laminado, para um vinílico, algo nesse sentido. Vamos para a área social com o polido, que vai realizar seu sonho. Para as áreas externas, a gente vai com o acetinado. E aí eu consegui também dos banheiros, que aí os banheiros ela queria de todo jeito colocar o polido. Aí a gente chegou no momento que eu falei com ela, falei, olha, aí você vai me desculpar, mas eu vou te falar como técnico agora, que eu não posso permitir que você coloque esse piso, esse revestimento no seu piso. A gente pode colocar então polido nas paredes, mas no piso não vai fazer sentido. Ela deve ter arrependido com certeza. Risco, né? Exato. Então, risco assim, pro cliente. É um risco. Eu até queria muito, a gente tem também uma coisa muito boa no mercado, que é a possibilidade do mesmo revestimento ser polido e acetinado. Então, essa transição ela fica mais suave, né? Mais sutil. Eu queria muito que isso tivesse acontecido na cozinha, e ela não aceitou. A cozinha ficou polida. Mas o que me conforta é que a cozinha é integrada com o espaço gourmet. E desde o projeto, a gente já tinha um diálogo de que ela usaria mais o espaço gourmet, que aquela cozinha era quase um enfeite. Cozinha pra chá. Eu falo que a cozinha é pra chá. Passa um café. A maioria das vezes é um enfeite mesmo, né? Os mineiros que gostam de cozinha, gostamos de cozinha. Então, quando tem um gourmet, né, que é mais planejado, você usa sempre ali o gourmet, né? Então, o caso dela foi isso. Mas eu acho que vai muito nessa linguagem, assim. Se é possível evitar, a gente evita, mas tem momentos que é inevitável. Se o cliente quer, se ele sonha, a gente aceita. O que eu acho que é interessante, assim, todo produto tem uma indicação de uso. O próprio fabricante indica o uso, né? Que é a questão do AD. Cada fabricante nomeia de uma forma, mas é o AD. AD1, AD2, AD3, AD4. E isso, a gente está falando de resistência a escorregamento também. Sim. Então, um produto que é polido, o risco de escorregar é imenso. É aquele produto polido, espelhado, né? As pessoas amam ainda o polido, mas o acetinado, ele toma uma proporção absurda. Então, hoje, nós vendemos muito mais o acetinado do que o polido. Principalmente para arquiteto. Principalmente para arquiteto. E tem uma outra questão, porque os porcelanatos vêm evoluindo, e agora eles têm texturas para tornar mais real esse toque, né? Que é uma tendência desse natural. Sim, a biofilia, né? Isso.
E aí é super interessante você ter materiais. A Vila Gres mesmo está com um porcelanato maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas ele parece palha. Parece ele idêntico. Tatame. Que é o tatame. Incrível! Aí tem um de pedrinha também, lindo, que parece a pedrinha mesmo. E aí com textura, então esse natural para dentro de casa. A gente sai desse momento luxuoso, do brilho, do início, do porcelanato, né? Dessas peças mais marcantes também, para estar com produtos mais naturais. Mas adequação de uso, inclusive para áreas externas, você tem o próprio porcelanato para áreas externas. E hoje nós temos isso. Você tem o mesmo produto polido, externo, acetinado, em formatos diferentes. Então, você tem no 1,20 por 1,20 o mesmo produto, no 90 por 90. Ainda tem um revestimento, por exemplo, que vem com uma ondulação bem leve, porque o 3D, né, já era mesmo, mas você tem os ripados que compõem junto. Com frisos, né? Legal, a gente adora. E isso é muito legal, essa possibilidade. Porque E é um grande ganho também, né, para o mercado. Porque antes, revestimento de área externa eram sempre as cerâmicas antiderrapantes. E assim, eram coisas horrorosas esteticamente falando. E em relação à questão de durabilidade, se colocava um antiderrapante numa garagem, o piso do carro ficava inteiro, o pneu do carro ficava inteiro porque manchava. Os lugares de alto tráfego iam perdendo a porosidade do antiderrapante e ao mesmo tempo ganhando uma nova tonalidade da sujeira. no caminho ali, né? Então isso, quando traz agora essa nova linha que vem aí ganhando o mercado, é ótimo isso, porque você tem essa... E até a textura, né, desses que são natural, né, que chama. A tecnologia agora, ela proporciona isso. Você não tem mais aquele produto que é extremamente áspero. Parece uma lixa, ele não precisa ser áspero para ele ter a garantia de não escorregar. É muito interessante. Sim. Então e não tem essa Velvet questão. agora que traz essa nova pegada, E até a né? possibilidade de a gente poder usar em banheiro, em área molhada, né? Sim. Porque como ele tem esse fator que não escorrega, porque antigamente esses muito ásperos era impossível, né? O acetinado, ele pode ser usado em áreas molhadas, né? E você tem esse mais resistente, que é mais aderente mesmo. Não, que em caso de de molhou. idosos, eu sempre opto por esse. Sim. Dá mais segurança. E a gente tem a textura nova, Sabrina tá aqui me lembrando. Sim, da Bianco Gres, a Velvet. Da Bianco Gres, que é a Velvet. Que é essa textura que ela não tem brilho. Ela é um soft. Ela é soft. Legal. Ela é soft. Ela não vai refletir. Então, para esse cliente que quer muito, né? Um polido, ele substitui bem, porque ele semi-acetinado. Ele fica entre Mas os... você tem que ir lá tocar o pé, botar o pé nele, porque parece que tá pisando num tapete. É super gostoso. É super muito legal. gostoso. Eu tenho um revestimento no meu banheiro que é totalmente Granvilla, que ele é um acabamento muito gostoso. Ele é Vilagres. A Vila Gres tem um que é bem aveludado. Ele tem um toque. Soft, Todo mundo né? que vai lá em casa, que usa esse banheiro, apaixonado. fala sobre esse revestimento. que é o tanto que ele é bom, assim, o toque dele. Eu adoro. E pegando esse gancho, então, já que a gente está falando de escolha de materiais, tem uma coisa que pode dar muito errado, que é isso, né? Instalação do porcelanato, né? Seja do piso, em um local que não é adequado, onde o fabricante indica isso, né? O que vocês já ouviram de história, porcelanato oco? O que vocês já viram aí dentro desse universo, assim, que a gente pode contar para os nossos telespectadores Eu já vi no até sentido piso até de vinílico em orientar? banheiro. Eu já vi piso vinílico em banheiro. Meu Dentro Deus. do box. Gente. Eu juro, por tudo ter que me sagrado. Tava lá, ele mesmo sairia de lá correndo. Estava lá, eu cheguei, foi na casa da avó de uma amiga minha, eu fui ao banheiro, inocentemente, na hora que eu cheguei lá, piso vinílico no box, eu falei, como que ele tá aqui, portanto, você tem? Eu sei, jamais está ali. Que não deve estar debaixo desse piso. Porque não, olha para você ver, indicação não é adequado. Sim. O problema do vinílico é exatamente a cola que é Que usada. descola. Ele vai descolar. Exatamente. Não sei como é que ele tá ali. E Eles devem ficar colando. Talvez num escritório até vai, porque é um pano que você vai passar ali, né?
Vamos falar que até em um banheiro de pouco uso, Lavável na dá pra área usar. seca, pode ser utilizado, mas em área molhada Jamais, jamais. né? Piso polido em garagem. Gente, eu já tive um caso que o cliente quis e comprou. Tem bastante tempo, tem muitos anos, mas ele queria o Aí produto você fez polido. uma oração pela vida dele, né? Assim que ele saiu com a nota. Mas aí a gente explica, a gente fala, gente, olha, não é adequado, explica para o cliente, mas é o sonho dele. Que Sim, tem coisas que não tem adiantam. como. Então, acho que a obrigação do lojista é informar quando não tem acompanhamento. Sim. Mas se você, esse caso, a cliente quer colocar o piso polido no chão do banheiro. Gente, não é adequado. Não é adequado. Eu tenho um caso também que a gente alugou uma casa, né, dessas de Airbnb e tinha um acetinado na piscina, na porta da piscina. O que aconteceu? Eu tava lá com um copo de cerveja, Nossa. o copo entrou dentro da água e voltou. Meu Deus. A minha sorte foi que eu não caí, mas é muito comum o pessoal colocar acetinado amadeirado na borda da piscina, gente. É um risco, Outra coisa né? interessante, tem pisos, tem porcelanatos naturais, mas não significa que ele é adequado para piscina, Sim. para borda. E borda, normalmente, o que é indicado, né, é o produto mais seguro possível. Isso era Tem muito até algumas comum. marcas, né, que tem já com a bordinha, Tem a já, né, vem borda. abaulado, já para você Exatamente. instalar com toda segurança. Outro Porque caso- imagina fazer meio esquadrinho em piscina. Não, gente. Num prédio de uma amiga existe. também, olha pra você ver, condomínio, eles colocaram granito na borda Polido. da piscina. Polido. Eu já vi Polido. mármore branco Polido. também, acabei de lembrar Isso de que eu uma ia falar, piscina. que é muito comum esses Sim, erros, mármore mas branco polido. isso é até estranho você pensar, né? Um prédio De condomínio. Aqui, mas escorregou 1, 2, eles vão trocar. Tem que trocar, porque é questão de uso, risco para as pessoas. Mas sabe o que acontece também? Nós que somos arquitetos, vocês que trabalham com o consumidor final, como nós estamos ali o tempo todo consumindo esse conteúdo, a gente tem esse entendimento. Mas eu já vi bons engenheiros que entendem da execução, mas eles não entendem sobre material. Porque não tem interesse, às vezes, porque o engenheiro ele é muito objetivo. Mas eu já vi engenheiro orientando o cliente meu a escolher material errado, vendendo... falando para comprar mármore para pôr em borda de piscina, sendo que assim, se não for com a borda mais poroso, né, não justifica. Então assim, acontece muito no mercado. E não é mesmo só o cliente. O granito, ele tem um acabamento próprio para, sim. né? Tem que ser o levigado. Um levigado. Exatamente, o levigado. Tem até ele mais rústico, né? O levigado é aquele que tem uma ondulação. Quando ele fica mais poroso, né? Sem brilho, O levigado. levigado é esse. Mas aí ele dá aquela sensação Ele de ondulação quando você passa. Eu acho porque lindo, ele- também adoro Tem, esse. Ele não é que ele é polido, né? Ele tem um acabamento, mas não é o bruto, não é o material bruto. Isso. Porque tem o material bruto, né? E tem quando ele vem levigado. O mais importante é orientar. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Mas a gente precisa escutar o cliente, entender as necessidades dele. E aí o risco também fica por conta de quem está comprando. Mas a obrigação de todos nós como profissionais é orientar. Sempre. Claro. E tem também os problemas de execução, né? Então, isso aí que são problemas que a gente não consegue, muitas vezes, se não tem um acompanhamento de obra, se não tem alguém responsável por isso, são problemas que acontecem, né? E se não tem Que principalmente tipo de problemas, uma assim? mão de obra de boa qualidade. Então, assim, você tem muitas vezes obra que acontece porcelanato desnivelado, né? Que a junta fica um dente, não fica uma junta. Quando não coloca a paginação do piso com a parede. Exato. Gente, quer me matar, tá? Acaba, minha alma sai do corpo. E aí, eu acho que eu tenho um toque relacionado a isso. Eu começo a olhar e meu olho só vai naquela linha que tá vindo do rejunte. Com a e que ela parede. faz uma... Aí você lembra quantas vezes no escritório você ficou pensando para paginar aquele revestimento para Exato. chegar na obra. Mas instalar assim, da forma que eles acharam. existem grandes problemas que envolvem essas mãos de obra, né? Então, também tem até mesmo a questão do uso da argamassa. Qual a argamassa que é ideal para ali? Sim.
a coloração dessa argamassa em relação à coloração do revestimento. O rejunte. Gente, as pessoas não levam a sério o rejunte, mas rejunte é tão importante. Ele muda completamente. Se você usa o rejunte errado, você acaba com o design do porcelanato assim, ó. Facilmente. E hoje os produtos todos, eles têm muitas informações na caixa que precisam ser lidas por quem está assentando. Sim. Porcelanato, revestimento, todos eles têm seta de direcionamento de assentamento. Sim. Isso é super importante. Super importante. Quando você não segue a seta ou você muda uma, parece que o produto está com defeito, mas não é defeito, Não é erro de defeito. assentamento. Isso é o que pode Exatamente. causar o piso oco? Não, o piso oco já é outra coisa. Que o piso, é muito comum, você né? passa, Problema de execução. né? É na execução, mas você aplica argamassa no produto, no piso e no chão. piso, tem que fazer e aí nos dois. tem o formato de aplicar essa argamassa. Quando não é aplicada essa argamassa, o piso fica oco. Então, assim, costuma colocar uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha. É porque tem que casar os dois para ficar homogêneo. A exatamente. forma como você passa na peça e a forma como você passa no piso, elas se encontram, como se elas se entrelaçassem assim, e aí fica homogêneo e fica Encaixe. preso. É o que vai fazer fixação. É isso aí né? que faz a fixação. Como norma também, usar os espaçadores. Corretos. Tem que usar espaçador. A junta de E dilatação. nivelador. Porque o nivelador é que vai manter ali realmente, não Exato. aconteceu o que você falou. Às vezes o piso fica com um dente. centímetro, um dente. É defeito Sim. do produto? Não foi assentado da maneira, Da maneira correta. Como as peças estão muito grandes, Sim. tem uma outra coisa que é a curvatura da peça. As peças não podem ser retas. Se a peça for reta, ela vai quebrar. Então, ela tem uma curvatura que é sempre positiva, Sim. né? Então, a base do produto aqui, a base aqui embaixo, né? Que é essa parte de cima do produto, ela tem essa curvatura positiva. Quando você usa o nivelador, ele vem Sim. e organiza isso. Então, você trava as peças e ele tira essa curvatura. Se Até você não porque- usa, você vai ter... Sim, várias e numa barriguinhas, obra, pensa. qualquer material que a gente usar, concreto, madeira, o que for, os materiais dilatam. Eu falo isso com os meus clientes o tempo todo. Então, esses cuidados, né, tanto a tabica que a gente usa junto de dilatação no forro de gesso, esses dilatadores que usam na instalação dos porcelanatos são de suma importância, porque a parede ali que foi feita, ela vai dilatar e ela vai jogar esforços ali para o piso. Exatamente. Não tem jeito. Isso Tem é que a coisa respeitar. natural do material e a gente precisa respeitar. Sim. Porcelanato madeira, que é uma coisa que dá super problema, porque faz aquele mata-junta de 50 e 50 da peça. Aham. Não pode. No máximo 20% da peça. Se fizer 50 e 50, vai ter várias... É verdade. Mas obra acontece de tudo mesmo, né? O Eu tempo falo- todo. Recente eu soube de um caso de um escritório de uma amiga que o pedreiro assentou um revestimento ao contrário. Nossa. As costas. Eu já soube não, disso. gente, Então, eu pus uma isso eu caixinha de, nunca vi. de pergunta no Instagram uma Isso eu vez. nunca vi. E uma moça, ela me mandou a foto, porque eu coloquei Fiquei lá uma chocado. caixinha. Ela falou que chegou na casa dela, o pedreiro, e era um amadeirado. Ele, não sei se ele não estava enxergando, eu não sei o que aconteceu. Eu vou torcer pra ele não estar Gente, enxergando. mas isso... Ele instalou todos ao contrário. Meu Quando ela Deus! chegou, tava só aquela parte mais porosa, todas base, para né? cima. A Ela base. perdeu tudo. É. E, obviamente, ela morreu de dó de cobrar dele. É, claro. pra Você já ele teve alguma pagar. história cabeluda assim lá na loja também, ô Camila? Olha, desse nível aí não, tá? De assentar a parte Contrário. frontal mesmo. Não sei nem como é que colou. Porque como que cola? Ia soltar rapidamente. Ia soltar né? rapidamente. E Porque você não tem colocar a aderência. base do piso, que é a parte... Isso eu nunca vi. Acho que essa foi... Ela Foi me a mandou, Você já ela comentou viu, e falou, eu vou assim, te mandar Agora, foto. Pra de você bem acreditar. cabeludo. nós... aquele produto Calacata Ouro Sim. Uhum. é bem marcado, assim. E ele tem várias variações. A gente teve um caso do cliente simplesmente, o pedreiro dele, colocar seguindo todos os veios. Um quebra-cabeça. Mas ficou assim. Terrível. Não, a morte. Ficou horrível. A alma saía do corpo. Sai, porque você vê a marcação ali, aquele E o veio Calacata, contínuo que não ele existe, já tem dourado. muita personalidade, né? É. Um E aí, é porcelanato uma de obra de arte, né?
uma obra Tem que tomar bastante casa do cuidado. Eu tive um caso também, uma obra, que era um revestimento de detalhe. Eu me esqueci o nome dele agora, mas é um da Bianco Grezum, que é umas folhas. Ah, sim. Que ele tem uns formatos geométricos e umas folhas. Sim, Botanic. E a paginação dele, isso não se encontra a hora nenhuma. E um dia eu recebi uma mensagem do pedreiro na obra dizendo: Lucas, quantitativo do revestimento que você mandou não tá certo, porque eu já montei aqui diversas paginações dele e nenhuma funciona para cobrir a parede. Aí eu já achei estranho aquilo, porque o quantitativo a gente tinha conferido novamente. E normalmente quando é detalhe, né? É uma quantidade menor. Aí eu virei, não consegui ir na obra na hora, pedi a ele, mas faz o seguinte, então me manda foto dessa paginação que você fez. Ele tinha feito uma obra de arte como essa, ele tinha pegado as peças, ele estava tentando construir, aí ele me mandou o vídeo das 3 opções que ele tinha desenhado. Gente, é um artista. E nenhuma delas era... É, gente, certo. Essa semana eu tava fazendo um exercício na academia e eu vi 2 pessoas conversando sobre obra. E aí um deles foi comentar, sabe o metrô White da Eliane? Pra quem não sabe, é um que imita um tijolinho de metrô mesmo. Simplesmente, ao invés de fazer a paginação, né, pra se encontrar... Gente, isso pra mim não entrou na minha cabeça, que eu falei, gente, o tijolo normal, você já não faz a amarração da paginação? Aquilo é uma imitação do tijolo normal. Ele disse que instalou na casa dele todo reto, que a arquiteta chegou lá e teve um infarto. Aí eu pensei, eu também teria. Como que não? Ele não amarrou a paginação. Disse que o pedreiro não entendeu no projeto, ele também não entendeu. Incapaz de ligar para a arquiteta para perguntar. E ele falou que instalou tudo retinho. Eu fiquei só tentando, quase que eu pedi ele, falei, deixa eu ver uma foto. Mas olha para você, por isso que é importante ter o projeto e ter o acompanhamento. Sim, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Porque aí se tem acompanhamento, você tem algum contato com quem está administrando a obra e vai pelo menos te perguntar. Sim. Olha, isso aqui é assim mesmo? Vou colocar todo mundo certinho em fila? Sim, né? O Metro White em fila. Né? Eu pensei que desperdício, gastou à toa. Essa questão do acompanhamento, eu digo que não é nem tanto a demanda do... É muito importante ter um acompanhamento de perto. É mais importante ainda quando é possível ter um gerenciamento, que a gente já falou mais cedo. Mas eu acho que o relacionamento, ele precisa de acontecer. Então, isso é o mínimo. É o mínimo. Então, assim, eu já vivi casos também, até recente tem um, que os clientes quiseram centralizar neles por N motivos, que também nem sei todos esses motivos, mas eles não quiseram compartilhar com o escritório o contato da mão de obra deles. Entendi. Olha que estranho. Nem de pedreiro, nem de uma construtora, não quiseram fazer reunião, não quiseram compartilhar depois a parte final de quem é pintor, teste de cor, nada. Centralizaram tudo. E, gente, volta e meia dá problema. Então, dá dúvidas, dá isso. E aí eu fico do lado de cá, né? A gente fica no escritório. Aí você vê, assim, as dúvidas são 100% leitura de projeto. Leitura de projeto. E são coisas que a gente poderia estar resolvendo sem o cliente ter esse desgaste dele ser esse mediador. Sim. Porque quando vem para o leigo essa mediação, vem uma mediação exaustiva. Exato. Porque o leigo já tem os problemas do trabalho deles, tem os problemas dos filhos deles. Claro. E ainda vem o pedreiro para falar, ou o engenheiro, né, o responsável pela obra, para falar com o cliente. Porque se o prestador de serviço já fala diretamente com a gente, se você tá ali, consegue abrir o projeto rapidinho ali e ler a dúvida, ou consegue fazer uma visita na obra, você esclarece aquilo ali com facilidade. Exato. Primeiro porque ou você fez ou saiu de dentro do seu escritório, então você verificou antes de liberar esse projeto, então você tem um entendimento daquilo, e você tem uma leitura muito rápida.
Porque é seu trabalho. E podem ser coisas simples. Coisas Olha simples de aí, esse resolver. exemplo do Metro White é muito simples. Muito Exato. simples. É uma dúvida Né? que você resolve. E o relacionamento segundo, faz né, toda a de telefone. diferença. A comunicação. Exato, Sim. E comunicação transparente, né? A comunicação tem que ser importante. Bacana. Gente, para a gente entrar então no bloco final, a gente vai falar agora sobre dicas e tendências. Se vocês fossem falar sobre formatos, cores para reformas, o que está em alta, o que vocês estão especificando no projetos? A gente tem os metais coloridos aí, né, valorizando também os projetos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte agora. Olha, eu gosto muito de opções atemporais, porque normalmente as pessoas não reformam todo dia suas salas, seus banheiros, seus quartos. Então, eu sempre uso uma base neutra, atemporal, mesmo que ela seja colorida, cinza. O verde está super em alta, porque a gente tem desde a pandemia, né, a gente vem com muitos estudos sobre neuroarquitetura, sobre a biofilia. Então, o uso de tudo que está na natureza, trazer para o nosso dia a dia, para melhorar a qualidade de vida dos ambientes. Então, se tiver que escolher uma cor, né, para uma família que seja ali um cliente final que seja mais ousado, seja disposto, eu usaria ali de tons de verde, terrosos, os tons terrosos, naturais, né? verdes, azuis. Acho uma opção legal. Para base, usaria sempre uma base neutra. Eu sempre, às vezes, eu falo lá no meu Instagram. O que seria uma dica? base neutra para o cliente Cinza, entender? off-white, bege. Pensando em algo atemporal, buscar não usar peças que tenham muitas marcas. Priorizar peças que tenham... Pode ser uma peça que imita ali uma pedra natural, mas que seja algo mais leve, né? Principalmente para o ambiente do dia a dia. Em ambientes comerciais a gente usa mais, né, Lucas, normalmente. Mas para ambientes residenciais, sempre buscar peças mais neutras e mais atemporais. E assim, trazer muito disso, né, do que tem da natureza para o nosso dia a dia mesmo. E os grandes formatos, né? Estão aí para ampliar os espaços. Não sei como que é em BH, mas lá em Nova Lima tem muito pedreiro que acha um absurdo esses formatos 1 por 1 e 20 por 1 e 20. Eles reclamam bastante, mas assim... não gosta de trabalhar, né, com os formatos. Porque é uma peça de mais difícil manuseio mesmo. Mas eu sempre falo com os clientes, em área geral, basicamente vai usar o mesmo quantitativo, mas você tem menos recortes, porque você tem menos emendas. Mesmo que seja um ambiente de reforma, às vezes as paredes são mais tortas nessas casas mais antigas, apartamentos mais antigos. Você usando formatos maiores, você tem menos recortes na sua paginação. Então, você dá a sensação de que seu ambiente é muito maior. Lá no meu escritório, no prédio comercial que eu atendo, eu sou a primeira locatária lá da sala. E aí, o dono, o proprietário, me permitiu escolher. E aí, eu escolhi um revestimento lá cinza para a sala, um da Eliane. E são peças maiores. E tem outras salas que são exatamente iguais às minhas. Quando eu comecei a fazer a reforma da minha sala, as pessoas passavam lá e elas ficavam olhando. Sua sala é maior que a minha. Sua sala não é que a minha sala é maior. Eu escolhi o porcelanato correto para usar. Então, eu apostaria em grandes formatos, apostaria em cores atemporais e, se for escolher, né, uma cor, trabalharia com azul, verde e tons terrosos. Tem que ter em mente que o seu espaço vai ficar com aquilo que está sendo instalado por 10, 20, 30 anos, até que, enquanto aquilo durar, ou até você poder e querer fazer uma outra reforma. Então, a gente precisa de zelar por isso, porque é cansativo você estar em um espaço que não comunica. Sim. Ou que tem algo que é muito repetitivo e assim por diante. Então, essas bases neutras são sempre essa linguagem da temporalidade, né? Eu gosto muito de trabalhar também com madeirados. Eu acho que madeirados, eles são, né, quando possível, a madeira natural, mas os revestimentos madeirados, eles trazem uma sensação de aconchego que vai de encontro a essa questão da neuroarquitetura, da biofilia como um todo, e ele é algo que passa por todas as gerações e ele continua sendo um revestimento usável, um revestimento... A madeira é atemporal, né? E a madeira, ela está muito relacionada
a questão da natureza, né? Então, nós vivemos em um país que tem muita madeira, que tem muita natureza e etc. Então, isso é comprovado que faz parte da nossa natureza de ser, né? Então, a gente se sente mais confortável em ambientes assim. E aí, assim, eu tenho casos de projetos que ficaram lindíssimos, que são projetos com revestimentos coloridos, terrosos, verde. Tem sempre uma linguagem ali, mas ainda esses eu ainda sempre falo, vamos usar de forma que a Pontual, gente... né? Ou se o cliente tem muita certeza que é um gosto dele, ou a gente usa de forma pontual para que isso não seja um problema futuro, Sim, né? também penso assim. Mas em tendências eu acho que a gente está num momento em que os tons terrosos, principalmente, são uma tendência para tudo. Então eu acho pra que roupa, isso... material, tinta, Exato. tudo, né? Então, mas continuo batendo na tecla. Sempre que possível eu vou numa base neutra de revestimentos e vamos brincar com as tendências. Onde a gente consegue trocar com mais facilidade, Porque às né? vezes um quadro, A decoração, né? uma almofada, você Exato. consegue... Com adornos, você consegue ir mudando. Porque é algo que você faz um investimento menor, né? E a base mudança. neutra, ela é tão tendência que quando você entra na loja, por exemplo, você vê quantidade de bases neutras. Sim. Quantas variações de cimento nós temos. Sim. Mas bola da vez são os grandes formatos, né? Sim. Sem sombra de dúvidas, os grandes formatos. Eu acho que foi Mas uma tendência maravilhosa. É maravilhoso, porque diminui rejunte, amplia ambiente, etc. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que é esse natural e o voltar também. Eu estou vendo casas agora com caras de casa de novo. Ah, sim. Gente. Isso é a maior tendência, né? Eu acho que a gente passou por um momento de uma arquitetura, de uma decoração fria, Isso. monótona, chamada de minimalismo, mas que foi Branco, feito... preto e mas vidro que foi verde. feito, logicamente, não vamos descredibilizar quem produz, né? Que são Sim. nossos colegas, mas eu acho que foi além, né? Teve um momento que isso se perdeu. Exatamente. Então, assim, ambientes vazios. E o vazio, ele não é interessante justamente para essa... Novamente, citando a neuroarquitetura, São as casas com alma, né? e isso é uma grande tendência. Eu acho que é uma das maiores tendências que a gente vê atualmente é justamente o retorno do maximalismo totalmente para dar alma para os espaços como um todo. Então, acho que isso é uma grande tendência. Casa tem que ser refúgio. Assim, é incrível. E ver casa com cara de casa mesmo. E algumas cores vindo. Sim, casa que abraça, Casa né? que abraça. Então, os tons terrosos fazem isso. Sim. As plantas fazem isso. Tons né? mais quentes abraçam em geral, A né? madeira. O porcelanato madeira, ele traz isso também para o ambiente, às vezes que está muito frio, ou muito cimento, né? Cores muito frias. Então, isso eu acho incrível, que é uma tendência que veio para ficar. E tem essas cores de tijoletas agora, que estão super em alta, que eu estou adorando. Que tem uns verdes maravilhosos. Sim, eu né? adoro. Lindos. E agora tem o grade, né? Que é a mistura do cinza com bege. Porque tava tudo muito... Porque a gente veio dos anos 90, tudo muito bege. Sim. Aí veio nos anos 2000, tudo muito cinza. E agora está equilibrando entre o cinza e o bege. E o pontos de cor, né? Agora, engraçado, eu estou tendo também muita especificação com lajotas. Que é uma coisa que vem ali, está voltando. que é a lajota terracota, que está voltando com tudo. As marcas também estão tendo lançamentos, né? Sim. Muito. A gente vê um retorno dos ladrilhos também. Acho que isso é bem interessante. Eu acho que é isso. Eu sempre vejo as pessoas olham muito para a arquitetura antiga, né? E olha com uma admiração. E às vezes até a gente vê muito na internet os comparativos da arquitetura do passado com a arquitetura atual. E, isso se perdeu. Mas isso tem vários motivos dessa perda. Daqueles detalhes, todo aquele rebuscamento que tinha, né? Fazia parte da época e das possibilidades ali de mão de obra, de tempo de execução e etc.
mas tem algumas coisas que vêm sendo resgatados, alguns itens, algumas peças que vão de encontro a essa coisa da casa com alma, do espaço comercial que abraça, do artesanal, dessa valorização do fato a mano e etc., que vem retornando, e eu acho que isso é bem enriquecedor, né? As pessoas estão voltando para casa, né? Porque a gente veio de uma transição de pessoas que ficavam muito em casa, recebiam muito em casa, e aí depois as pessoas começaram a ir em casa, as casas se tornaram extremamente eram dormitórios. Só praticidade, né? Exatamente. E aí a pandemia obrigou todo mundo a desacelerar. E tanto que a nossa profissão, de 2020 para cá, a gente teve um boom absurdo. Exatamente. Porque as pessoas começaram a ser obrigadas a ficar nas casas delas e elas encontraram ali como refúgio, buscando um lugar de aconchego. Então, o tanto de reforma que a gente fez na pandemia, eu atendi 45 clientes em 2020. É muita coisa. Interessante. É muita coisa. Legal. Gente, para fechar, eu queria que cada um de vocês falasse em uma frase qual que é a dica mais importante que vocês deixariam para quem está nos vendo para ela começar essa reforma. O que é importante, principal ponto assim, de tudo que a gente disse aqui, sintetizando, o que é importante para a pessoa levar em consideração? Contrate um arquiteto. Eu acho que é contratar um arquiteto e uma boa mão de obra. Sim. Mão de obra de qualidade, ela é imprescindível. É o conjunto, né, que dá certo. Eu vou falar que porcelanato é na Granvilla para defender a minha parte. Maravilhosa. E a gente concorda, né? E é planejamento mesmo. Tem um arquiteto acompanhando. É sucesso. E aqui, gente, evita divórcio também. Com certeza. Porque a gente media, né, Lucas? Gente, a gente media muito cliente. Casal. Um quer uma coisa, tu tem outra coisa. Porque a gente vai ali, ó. Faz um pouquinho, um que um quer, faz um pouquinho que o outro quer. E todo mundo fica feliz no final. Isso mesmo. A gente vai sair daqui com muita informação, né? Eu queria agradecer a você, Letícia, a você, Lucas, a Camila, por esse podcast maravilhoso. E já convidar para vocês seguirem a Granvilla nas redes sociais. A gente tem o @Granvilla Acabamentos. Estamos no Instagram, no TikTok e vem muito conteúdo por aí. Então nos acompanhe, compartilhe e fazer um merchanzinho para visitar as nossas lojas, né, Camila? Que lá a gente tem um showroom em Contagem com mais de 2.000 metros. Então é um lugar que a pessoa pode visualizar, entrar dentro do ambiente, ver como os produtos estão aplicados. E na loja de Belo Horizonte também, que está ali no coração da Savassi, na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Até, foi ótimo.